Paz de Deus, bom dia. Que Deus abençoe, que Deus conceda uma manhã muito abençoada com a presença do Espírito Santo de Deus, aprendendo com as mulheres da Bíblia, nosso devocional. E hoje iremos falar sobre Ana, esperança e fé em meio à dor. Não é fácil manter a esperança e a fé quando estamos passando por uma dificuldade, amém? Então, antes de começarmos esse roteiro desse devocional, aprendendo com Ana, eu quero falar para você, se inscrever, já comente, já deixa o like, já deixa os teus pedidos de oração, me segue nesse canal, Pastora Núbia Souza, porque nós temos live de oração 4 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Você quer ter uma rotina de oração, uma vida de vitória, que só alcançamos orando, buscando ao Pai, sempre vai ter uma palavra para o teu coração. E esse devocional é uma série de mulheres da Bíblia, aprendendo com essas mulheres valorosas, especiais da palavra de Deus. E em meio à dor, passando por uma dificuldade, além do mais, e se o problema, for dentro da nossa própria casa, e isso aconteceu com uma mulher da Bíblia, que foi mãe de um grande homem, chamado Samuel. Ana era serva de Deus e amava o marido dela, Eucana. Mas ao longo dos anos, ela percebeu que não gerava filhos, ou seja, era estéril, E naquela época, quem não podia ter filhos era considerada amaldiçoada. E isso a deixava muito triste, frustrada. De início, o marido parecia não se preocupar, mas como temia não ter descendente, ele procurou uma segunda esposa, chamada Penina. E vale um parênteses, naquela época não era errado um homem ter mais de uma esposa, E voltamos para o caso de Ana. Eucana a amava muito e sempre dava presentes para tentar agradá-la, mas dentro dela havia um vazio, pois faltava o sonho dela de se realizar, de ser mãe. Por outro lado, Penina deu muitos filhos a Eucana e aproveitava disso para provocá-la. Não bastasse Ana ser estéril, ainda tinha Penina a todo momento zombando e jogando em sua face o problema dela. E que triste, não é mesmo? Quantas vezes estamos passando por momentos de tristeza, e quantas das vezes, como Ana, não vemos resposta. Parece que ao seu redor, Penina está te provocando. Cadê o seu filho na igreja? Seu marido ainda não aceitou Jesus, Nossa, você ainda mora de aluguel, Não consegue o emprego dos teus sonhos, ainda quer se casar, mesmo com idade, e por aí, Vai sempre ter uma Penina perto de nós para mostrar a nossa fragilidade. E essas provocações, elas machucam a alma. E você para e pensa, mas eu oro por isso há tanto tempo, ou fulano já recebeu essa bênção e eu ainda não, E é nessa hora que as lágrimas escorrem no nosso rosto. Ter fé ou esperança de dias melhores diante de uma esterilidade, seja ela física ou emocional. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível, Ana não sabia que o que Deus tinha para ela era algo muito maior do que os sonhos dela, e em meio à dor ela clamou com a sua própria alma, tanto que até a confundiu o sacerdote, que pensara que ela estava embriagada ali. E naquele momento de muitas lágrimas e derramamento da própria alma, Ana soube ter fé e esperança e fez um pedido a Deus. Agora não mais ela queria o filho, mas ela, mais de Deus, ela queria algo tão forte, viver uma experiência. Mas ela clamou: se o Senhor desse a ela um filho homem, e que após ela desmamar, ela o devolveria ao Senhor. Sabemos que Deus cumpriu conforme Ana orou, e ela entregou Samuel, ainda muito novinho, para morar na casa do Senhor. Desde cedo, Samuel ouviu a voz de Deus e foi profeta, um juiz e sacerdote, um grande servo de Deus. Será que temos essa mesma fé que Ana? Será que no momento do choro, quando estamos a sós com Deus, conseguimos prometer algo que nem ainda recebemos, E isso é só para quem tem fé, Ana teve Deus, ao seu lado, atendeu ao pedido dela,
dela e ela cumpriu com o que orou a Deus. Mas a vida de Ana, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma. Deus a retribuiu, isso mesmo, né? Ana foi mãe de mais, né, 5 filhas, aleluia. E enquanto você vive o seu momento de choro, procure orar de forma específica ao Senhor. Diga a Ele certamente o que você precisa e para que você tanto pede essa vitória. Aproveite para consagrar o que ainda não tem a Deus. Quer um exemplo? Se ainda não tem filho, diga: Senhor, meus filhos serão homens e mulheres usados por Ti nesse tempo. Faça como Ana, consagre o seu Samuel e aguarde o tempo certo que ele vai nascer. Somente confia no Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha responder a tua petição. O Senhor te ouça no dia da angústia, nesse dia que você está clamando, que você está pedindo, você venha receber de Deus a resposta para o teu coração. Ore comigo. Senhor, consagramos a Ti o nosso Samuel. Consagramos a Ti, Senhor, essa petição, esse clamor, aquilo que tanto clamamos, pedimos ao Senhor, na certeza, Pai, que receberemos, na certeza que haverá resposta. Pai, consagramos a Ti esse projeto, essa porta de emprego, consagramos a Ti, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de viver um sobrenatural, de viver uma cura, de viver, Senhor, uma novidade de vida, Pai. Eu consagro a Ti os meus sonhos, eu consagro a Ti a minha família, eu consagro a Ti o meu casamento, eu consagro ao Senhor, Pai, o meu Samuel, aquilo que eu estou colocando diante do Senhor, na certeza que o Senhor me dará a vitória certa, no Teu nome, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você venha ter uma semana, um dia hoje de muita bênção, de muita vitória, amém. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe.